A estratégia, como nós sabemos, é essencial para o sucesso de uma organização no mercado. A literatura sugere que a estratégia tem sido caracterizada por 10 diferentes dimensões, sendo estas chamadas também de escolas. Autores como Mintzberg, Ashland e Lampel, no ano de 2000, sugerem 10 escolas de estratégia divididas. Nós temos aí a chamada escolas prescritivas, formada pela escola do design, escola do planejamento, escola do posicionamento, e as escolas descritivas, formada pela escola empreendedora, escola cognitiva, escola do aprendizado, escola do poder, escola cultural, escola ambiental e temos uma chamada de escola de integração que junta todas as outras escolas, que é chamada de escola de configuração. Vamos ver então a filosofia de cada uma dessas escolas com relação à formação de estratégia. Vamos começar pela escola do design. A formação de estratégia nessa escola é vista como um processo de concepção, ou seja, de criação. Ela busca uma adequação entre as capacidades internas e as possibilidades externas, a fim de posicionar a empresa em seu ambiente. A responsabilidade pela percepção e controle da concepção estratégica é do executivo principal da organização, fato esse que acaba sendo criticado, pois a plena participação de outros atores enriquece a análise e escolha da melhor estratégia. Ou seja, não se deve deixar apenas na mão do principal executivo a responsabilidade pela formação dessas estratégias, né? Essa responsabilidade deve ser dividida com todos. Quanto mais pessoas participarem desse processo na formulação da estratégia, melhor será a decisão final com relação à sua escolha. Podemos mostrar aí como um exemplo dessa situação que fazer a análise do ambiente pode se dar pela ferramenta matriz SWOT. Acredito que você já conheça essa ferramenta, né, que é usada a fim de avaliar os pontos fortes, fracos da situação interna e as ameaças e oportunidades da situação externa da empresa, visando criar dessa maneira a base da estratégia da empresa. A matriz SWOT, lembrando, né, a sua sigla significa Strength, força, Weakness, fraquezas, Opportunities, oportunidades e Threats, ameaças. Vamos estudar sobre essa matriz em uma próxima oportunidade. A outra escola que nós temos é a escola do planejamento. A formação da estratégia é vista como um processo formal, sustentado por técnicas, programas, planos. É feito um estudo formal para pensar a estratégia. Deriva da escola do design, mas é elaborada com planos mais complexos e controles específicos. Podemos colocar ou apresentar o exemplo em que as atividades de controle desenvolvidas pelo setor de planejamento e controle da produção de uma empresa pode se dar através dessa escola. A partir de uma análise delas, é possível verificar os pontos e melhorar na empresa, como, por exemplo, melhorar a programação da produção de um setor químico com produção em bateladas. A outra escola é a escola do posicionamento. A formação da estratégia, nesse caso, é vista como um processo analítico. O administrador é mais analista. Ele faz análise dos fatos passados e dos dados estatísticos, a fim de planejar o futuro. Michael Porter foi o impulsionador dessa escola, contribuindo com ferramentas como as 5 forças do poder, que influenciam a concorrência, e as estratégias genéricas de Porter, que buscam alcançar um desempenho acima da média numa indústria. O papel dessa escola é apoiar o processo de formulação de estratégia, não de criar estratégias, pois a análise de dados é um processo estático e ordenado, e não dinâmico, rico e confuso com a formulação de estratégias. O modelo de Boston Consult Group, né, também conhecido pela matriz BCG, é um bom exemplo de como podemos fazer isso, né? Então, fazer a análise das atividades ou competitividade de um setor, em que descrevemos, né, as 5 forças de Porter referentes ao negócio, a fim de analisar a rivalidade dos concorrentes, as ameaças de novos entrantes, a ameaça de produtos substitutos,
o poder de barganha dos fornecedores e dos clientes. A partir da análise dos resultados, é possível pensar numa estratégia competitiva para entrar ou manter-se no mercado. Aqui podemos visualizar, né, um gráfico padrão dessa análise de mercado, em que nós temos potencial de crescimento do negócio em relação à participação do mercado. Observe aí no caso que podemos ter uma alta ou baixa participação ou um alto e baixo potencial. E o cruzamento dessas informações através dessa análise, nós podemos então ter a classificação do que eles chamam aí de estrela, que significa alta participação no mercado e alto potencial de crescimento. A vaca leiteira, que você tem potencial de crescimento no negócio baixo, mas com alta participação de mercado. O cão, né, também conhecido por abacaxi ou vira-latas, né, em que você tem um potencial baixo tanto para o crescimento quanto participação de mercado. E tem a nuvem, né, que é criança, problema ou ponto de interrogação. Nesse caso, você tem uma baixa participação no mercado com um potencial de crescimento alto do negócio. Esse modelo de Porter, né, de análise competitiva, então a preocupação dele foi com o ambiente, né? Para ele, a estratégia do negócio deve ser baseada nessa estrutura de mercado nos quais as organizações operam. Por exemplo, né, fazer análise da atratividade ou competitividade de um setor, descrevendo as 5 forças de Porter referentes ao negócio, a fim de analisar a rivalidade dos concorrentes, as ameaças de novos entrantes, a ameaça de produtos substitutos, o poder de barganha dos fornecedores, do cliente, etc. A partir da análise desses resultados, nós podemos pensar então numa estratégia competitiva para entrar ou manter-se no mercado. A outra escola é a escola empreendedora. A formação da estratégia, nesse caso, é vista como um processo visionário. Este processo está na mente do líder, que é o empreendedor, né, que tem uma visão de futuro da organização e um senso de direção a longo prazo. Assim, a visão estratégica é maleável, deliberada e emergente. As estratégias visionárias são proativas, né, com liderança personalizada, que possibilita inovação e diferenciação para a organização. Contudo, por ser dependente de um único indivíduo, que é o líder, o empreendedor, a estratégia possui um processo obscuro, enterrado na cognição humana. Por exemplo, pequenas empresas que são administradas pelo próprio dono e criador do negócio são dependentes das ideias e visões dele para formular estratégias de concorrência. Outro exemplo, ou exemplificando melhor, um posto de combustível num bairro. Para aumentar suas vendas ou manter seus clientes, o líder ou empreendedor passa a comercializar gás natural veicular, visto que é uma tendência de novo combustível e que os clientes estão aderindo, e não há nenhum posto na região oferecendo esse produto. A quinta escola, a escola cognitiva, diz que a formação de estratégia é vista como um processo mental. É o estudo de como os indivíduos processam as informações vindas do ambiente e formulam uma estratégia na mente, a fim de categorizar o processo em mapas, modelos, conceitos e esquemas. Assim, o mundo é visto, ou pode ser visto, como um modelo, né, emoldurado e construído. Compreender a mente humana e como as várias áreas do conhecimento interagem na mente do estrategista é uma grande contribuição para a psicologia cognitiva. Apesar deste mapeamento ainda não ser possível, esta escola reconhece o processo criativo mental do estrategista e o quanto esta subjetividade cognitiva é uma incógnita interessante a ser desvendada. Por exemplo, perante um ambiente em crise econômica, citamos aí a crise mundial vivida em consequência do não pagamento das hipotecas lá nos Estados Unidos, o estrategista de uma empresa utiliza seu conhecimento inconsciente ou consciente, relacionando-o com a percepção do ambiente, e formula uma estratégia de sobrevivência financeira para a empresa.
Podemos citar o próprio momento que vivemos, em que então esse estrategista, de acordo com esse período que estamos de confinamento, deve formular para sua empresa uma nova estratégia de sobrevivência, né? Como essa empresa vai sobreviver? Por exemplo, muitas empresas de alimento, né, restaurantes, por exemplo, lanchonetes, que não podem atender presencialmente ao seu cliente, estão trabalhando com sistema de delivery.